B2. Agora o outro lá, ó. Menos B com A, menos BA, menos com menos, mais B2. E ainda, por último, menos B2. Tá? Simplificando todos esses termos aqui, ó. Então, ó, menos BA dá menos 2BA, mais B2 menos B2 vai dar um B2 só. Está muito grande, eu queria mostrar para vocês ali, sem precisar, porque se eu colocar numa única expressão fica difícil de enxergar, eu acredito, mas se tu acompanhar no livro fica bom, tá? Mas simplificando todas essas expressões, cancelando, né, termos que são iguais, reduzindo os termos semelhantes, tu vai ficar com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? De outra forma, algebricamente, o que nós temos? Tu tem A menos B, ou seja, o quadrado desse binômio aqui, certo? É parênteses vezes parênteses. Deixa eu ver se não está no reflexo ali, está bem no reflexo. Opa, não é mais, menos. Quadrado desse binômio é o binômio vezes ele mesmo, ou seja, parênteses vezes parênteses. Vamos fazer a distribuição disso tudo. Tá. Então, primeiro com primeiro, A vezes A, A2. Primeiro com segundo, mais com menos, menos, A vezes B, AB. Tá? Termo misto aqui. Segundo com primeiro, lembra da ordem alfabética, menos com mais, menos, o A eu escrevo primeiro, depois o B, certo? Segundo com segundo, menos com menos, mais, B com B, B2. Olha, esses dois termos aqui são semelhantes, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Gente, mas isso é muito parecido com o quadrado da soma. O quadrado da diferença é a mesma coisa. O que está diferente? Que tem um menos ali em vez de um mais? Exatamente. O que está diferente é a diferença. Então tá, ó. Olha só que louco. O que nós vemos então? O que nós já temos? Não sei por que eu boto 2 aqui. O que nós temos? O quadrado do binômio vai ser quadrado do primeiro termo, se a soma é duas vezes o termo misto, mais o quadrado do segundo termo. Se é o quadrado da diferença, vai dar o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o termo misto, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então, tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença, ele só vai mudar o sinal do termo misto. Aqui, ó, os quadrados dos primeiros e do segundo termo permanece o mesmo, tá? Quando a gente encara desta forma, assim, ó, quem é primeiro, quem é segundo, a gente esquece do sinal, tá? Do sinal dos números, né? A gente observa o A como valor absoluto, o B como valor, o primeiro, na verdade é o primeiro como valor absoluto e o segundo como valor absoluto também,
certo? Porque daí tu tem, por exemplo, x menos 3, quem é o primeiro? O primeiro é x, quem é o segundo? É 3, não vai ser menos 3, tá? Se tu desenvolver com um sinal, tu pode desenvolver sempre o quadrado da soma, que daí não vai ter problema. Daí se tu desenvolver com um sinal, tu vai desenvolver sempre esse, ó. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Se tu desenvolver com sinal, ó. Então o primeiro é x, o segundo é menos 3. Tá? Se tu desenvolver com sinal, pode usar sempre essa fórmula aqui, ó. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, tá usando o sinal, ó, menos 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, tu tem x ao quadrado, mais vezes menos, 2 vezes 3, 6x. Menos ao quadrado dá mais, com mais na frente dá mais, 9. Se tu considerar o sinal do termo, tu pode usar sempre esse aqui, ó. Agora, se tu sempre pegar o valor absoluto do primeiro e do segundo, o que tu vai olhar? Daí tu só tem que prestar atenção se é soma ou é diferença. Aqui é diferença. Então, se é diferença, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, agora tu não vai usar menos 3, tu vai usar o 3, 2 vezes x vezes 3x, ó, menos 6x, quadrado do segundo, 9. Tá? Isso para desenvolver um produto notável. Daí tu olha assim, tá, que legal isso, né, professor? Muito bacana, show de bola. Eu nem diria tanto. Mas tudo isso para tudo isso, tudo isso para tudo isso, olha só que legal. O que tu acha? 39 ao quadrado. Ó, x menos y elevado ao quadrado, primeiro menos segundo elevado ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tá? Então, 39 ao quadrado. 40 menos 1 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, 1.600. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 40 é 80, vezes 1, 80. Mais quadrado do segundo. 39 ao quadrado. 1.521. Sim. 1.600 menos 80, 1.520, mais 1, 1.521. É um cálculo que tu pode fazer de cabeça. Tu está entendendo isso? É um cálculo que tu pode fazer mental. Daí tu diz, mas eu já estou acostumado a fazer da outra forma ali. Eu pego 39 e multiplico por 39 para calcular. Não tem problema. Pode continuar fazendo assim. Esse cálculo mental aqui ele vai ser importante quando tu tem uma certa dúvida. Eu tô achando que eu errei, eu vou confirmar. Então, daí tu usa um processo um pouquinho diferenciado para tentar verificar a tua resposta. Se der problema na tua resposta, tu já sabe assim, opa, estou errando em algum ponto, eu vou verificar os dois. Entenderam? Que horas são agora? A gente vai até as 9h30, a gente já está terminando a aula, né? 9h26. Tá. Quadrado da diferença, então, ficou. Observa que aqui ele não está considerando primeiro e segundo como valores absolutos. Então, o quadrado de uma diferença, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Ok? E na próxima aula, o que nós poderíamos fazer na próxima aula? A gente já viu o quadrado da soma, né? Ou seja, A mais B vezes A mais B. Já vimos o quadrado da diferença, A menos B vezes A menos B. E agora,
a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai misturar os fatores na próxima aula, que é quinta-feira. A gente vai ver, agora não vai ser mais quadrado, porque os termos são diferentes, então eu vou multiplicar uma soma por uma diferença. E daí eu quero ver o que acontece. Ó, 2 vezes a soma na multiplicação, 2 vezes a diferença na multiplicação, e agora uma soma e uma diferença. É outro produto notável que é frequente. Gente, muito obrigado pela paciência aí de vocês. Tá? Quinta-feira a gente retorna então. É só continuar, se vocês quiserem já ir lendo, tá? O produto da soma pela diferença, já podem ir lendo, vem bem afiado na aula que vem, certo? Eu tenho que ficar por aqui, eu já vou entrar em outra aula agora. Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que eu paro de gravar aqui e dando tchau pro YouTube.